Bom dia, paz do Senhor Jesus. Vamos obedecer ao Senhor. Vamos para mais uma palavra do Senhor nessa manhã de quarta-feira. Que a sua quarta-feira seja abençoada em nome de Jesus e que seja uma quarta-feira de boas notícias, de surpresas do Senhor. Amém? Queria trazer uma palavra que está em 2 Reis. 2 Reis 5, uma palavra muito conhecida. Hoje o Senhor tocou no meu coração já cedo, onde fala sobre obediência, sobre você obedecer, sobre não ser da sua maneira, sobre obedecer por inteiro, não obedecer somente a metade do que o Senhor pede. Lá em 2 Reis 5, no versículo 13, diz assim: mas os oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe pedisse para fazer algo muito difícil, o Senhor não teria feito? Por certo, o Senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse: apenas vá e lave-se e será curado. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes. Conforme a instrução do homem de Deus, sua pele ficou saudável como de uma criança e ele foi curado. Essa palavra é muito conhecida. Nós vemos muitas pessoas pregando ela, falando ela, mas eu queria destacar alguns pontos que o Senhor falou comigo enquanto eu estava meditando na palavra. Naamã, ele era um comandante do exército da Síria. Ele era uma pessoa importante, ele era uma pessoa que mandava e desmandava, ele sempre estava na frente de tudo. Então, essa pessoa muito dificilmente ia querer ouvir alguém, ouvir e querer obedecer uma ordem de alguém. Esse era o comandante Naamã. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor deu grandes vitórias ali, que o Senhor já tinha escolhido para algo. E o Senhor é assim. Ele não faz acepção de pessoas. O Senhor, ele sabe quem você é, ele conhece o seu interior, ele sabe o seu coração. A Bíblia diz que Deus, ele não vê como o homem vê. Ele vê o mais íntimo do seu coração. E aí a palavra vai dizer que ele era esse comandante, esse homem importante, porém ele era leproso. Então, o que nós vemos aqui? Somente as pessoas do seu lar, somente as pessoas da sua casa vai saber qual tipo de lepra você tem. Que lepra você tem? Você é leproso? Com certeza os da sua casa sabem que tipo de lepra. Esse homem, ele ia para o exército, ele ia com toda aquela roupa de exército, e quando ele chegava em casa, ele tirava aquela roupa, provavelmente os da sua casa sabiam que ele era leproso. E eu falo isso não só questão de feridas, eu falo isso em questão de comportamento, em questão de como você trata a sua família, como você trata a sua esposa, como você trata seu esposo. As maiores lepras, quem conhece é os que estão na sua casa. E a Bíblia vai dizer que ele houve uma serva, uma menina, que foi levada cativa quando houve a invasão, e ela foi cativa, e ela foi servir a sua esposa. Ela servia a esposa de Naamã. Ela trabalhava nessa casa, e essa menina não tinha nome, essa menina não tinha cargo, ela não tinha um nome famoso, né? Então, o que nós vemos? O Senhor, ele usa quem ele quer. Cabe a nós deixarmos o orgulho de lado e ouvir, e dar ouvido, e fazer e obedecer. Não só dar ouvido, mas como obedecer. Então Deus usa essa menina, apenas uma serva. E aí fala com ele, com a esposa. E essa esposa fala para ele, porque de certo ele já tinha buscado todos os meios para ele ser curado. E aí ele vai até o rei. Só que ele vai no lugar errado. Não adianta a gente ouvir e ir no lugar errado. Não adianta a gente ouvir e fazer como se a gente pudesse comprar saúde. Ele pega bens materiais, riquezas, e ele vai até o rei.
e ele acha que lá ele vai conseguir comprar a saúde dele. E aí ele vai, só que lá ele foi no lugar errado. Viu? Presta atenção. Presta muita atenção. Em qual lugar você tem ido, em qual lugar você tem pisado, achando que lá vai encontrar algo de Deus, algo bom. De repente você tem até a direção, mas está indo no lugar errado. E Deus, ele faz com que o profeta soubesse de que o rei rasgou as roupas ali e que aquele homem procurava cura no rei. E aí Eliseu manda chamar ele. Ele vai, só que ainda assim ele vai cheio de orgulho. Mesmo ele indo procurar, mesmo ele cedendo metade, por isso que eu digo, não obedeça pela metade, obedeça por inteiro. Ele vai, ele obedece em partes. Ele quebra metade do seu orgulho indo procurar esse profeta. E quando ele chega lá, ele se revolta porque o profeta não saiu para receber, mandou um mensageiro. Então eu digo, quer a cura, mas seja humilde em receber. Ele vai procurar o profeta, mas ele quer do jeito dele. Ei, deixa eu te falar uma coisa, não vai ser do seu jeito. Eu sou prova viva de que as coisas não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito de Deus. Somente obedeça. E as coisas do reino, elas são diferentes das coisas do nosso cotidiano, da nossa terra aqui. É diferente, é do jeito de Deus. Pode chorar, pode espernear, pode fazer o que quiser, mas vai ser do jeito de Deus. E o profeta manda ele ir e mergulhar no Rio Jordão. E ele questiona porque há outros rios mais limpos, mas era no Rio Jordão que estava a bênção. O que eu venho te dizer nessa manhã é o seguinte, olha, é nos lugares mais improváveis que está a sua vitória, que está a sua bênção. Não questione quando Deus mandar você fazer algo. Não questione o porquê, não questione para quê. Somente obedeça e vá. E a palavra vai dizer que ele questiona, mas ele ouve novamente um dos seus servos, um daqueles homens que estava com ele. E a Bíblia vai dizer que ele ouve e ele é curado. E a pele fica restaurada como de uma criança. É somente o poder de Deus para fazer isso. Então, se você tem alguma lepra que você quer que o Senhor cure, somente obedeça, que vai ser da maneira dele, não vai ser da nossa. A gente prepara muitas coisas, a gente faz muitos planos, mas a última palavra é do Senhor. Então, que nessa manhã você obedeça, para que seja feito seja feito da maneira do Senhor, porque o Senhor, ele conhece o seu coração. Se está acontecendo algo que não foi o que você planejou, porque o Senhor sabia que tinha que ser dessa forma. Porque tem coisas na nossa vida que tem que ser da forma de Deus, porque senão não dá certo. Senão não move, senão não quebra, senão não caminha. Então tem que ser da maneira que Ele escolheu para ser. Nós não sabemos de nada. E aí eu te faço uma pergunta, há alguém que te conheça mais do que aquele que te criou? Não. Então deixa na mão dele. Confiar e entregar, é deixar ele trabalhar. Então que nessa manhã você possa ser curado de toda lepra, de toda dor, de toda ferida que está escondida, mas que diante do Senhor nada fique em oculto. Amém? Reflita sobre essa palavra e coloque diante do Senhor todas as suas lepras e que você seja curado nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe seu dia, que seja um dia de boas notícias. Amém?